O uso de celulares na sala de aula é um tema polêmico que divide opiniões. De um lado, educadores apontam os prejuízos da concentração dos alunos, enquanto do outro, há quem defenda que os dispositivos podem ser utilizados de forma pedagógica. Agora, o novo decreto do governo federal regulamenta a Lei nº 15.100, de 2025, e impõe regras claras para o uso de celulares no ambiente escolar. Como isso impacta alunos, professores e pais? Esse é o assunto do nosso bate-papo de hoje. Não saia daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa, o programa de entrevistas mais assistido da região, que você pode acompanhar pela UNEC TV, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga, pela TV Sistec, pelo Super Canal TV e, claro, pelas mídias digitais. Para entendermos melhor os impactos dessa medida, convidamos 3 pessoas que vivem essa realidade diariamente. Uma professora que vai compartilhar a visão dos educadores sobre a nova regra, uma psicóloga que vai nos ajudar a compreender os efeitos psicológicos do uso excessivo das telas na vida dos estudantes e uma aluna que traz para a gente a perspectiva de quem sente diretamente as mudanças no dia a dia escolar. Vamos juntos conhecer mais sobre essa nova etapa na educação brasileira. Ellen Morgana de Oliveira Reis Cunha é professora de matemática natural de Caratinga, formada em pedagogia e licenciatura em matemática, com pós-graduação em gestão do trabalho pedagógico e mídias na educação. Ela atua na rede privada de ensino e em cursos preparatórios para escolas técnicas e o Enem. Apaixonada pelo raciocínio lógico e pela criatividade que a matemática desperta, Ellen acredita no poder transformador da educação. Seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa, professora Ellen. Nossa segunda convidada é a estudante Beatriz Freitas Damasceno. Com 15 anos, ela está no primeiro ano do ensino médio e tem uma grande paixão pelo mundo da arte. Nascida em Ipatinga e criada em Caratinga, Beatriz adora ler livros, dançar e ouvir músicas. Hoje ela vai compartilhar com a gente a visão dos estudantes sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. Seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa, Beatriz. A nossa terceira convidada é a psicóloga Beatriz Cantarino, com pós-graduação em assessoria e gestão da comunicação e formação em comunicação não violenta e eficaz e comunicação consciente. Com um olhar atento para as relações humanas, Beatriz tem como objetivo criar pontes entre as pessoas e o mundo, ajudando cada indivíduo a alcançar seu maior potencial de vida de forma autêntica e coerente com a sua própria natureza. Seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, Beatriz Cantarino. Muito bem, prazer receber vocês aqui para a gente falar de um tema tão bacana, que está aí, é um tema do momento, né? E eu queria começar com a professora. Eu queria que você falasse para nós o seguinte: como é que você viu essa determinação de proibir o uso indiscriminado do celular na escola? Então, a princípio, a gente ficou com um pouco de receio, como que isso seria administrado, né, como que seria recebido pelos alunos, mas eles aceitaram de boa, pegaram a visão e nós seguimos no processo. É porque, o que acontece? A gente tinha algumas questões polêmicas, como que os alunos estão acostumados, né, com o celular, como lidar com isso, principalmente em intervalos, apesar de que as escolas teriam abertura em direcionar isso, se nos intervalos usaria ou se não usariam. Tá. Na escola que você trabalha, estão usando? Não. Não utilizam durante o intervalo. Nós optamos por os meninos deixarem o telefone por todo momento escolar dentro das mochilas. Eu achei interessante, porque eu acho que o fato de ser uma lei, uma determinação, ficou até mais fácil para falar com o menino, né? Porque você fala com o aluno, ó, é lei, meu filho, sou obrigado a cumprir. Se a escola não cumpre, ela também é penalizada. Com certeza. Nós já tínhamos alguns protocolos internos, algumas legislações e normas internas de uso adequado do celular, porque assim, a lei ela determina que seja utilizado o celular somente como instrumento pedagógico e não de forma indiscriminada, como às vezes acontecia. É que eu falo, né, porque antes você tinha uma legislação que a escola poderia ser rígida ou não, mas o aluno, o fato dele pegar um celular na sala de aula e olhar, quer dizer, só se tivesse uma questão interna da escola, porque não tinha uma lei maior obrigando isso. Hoje tem uma lei obrigando, né? Exatamente. E aí ficava aquela cobrança, tipo, a escola tal faz, a outra escola exatamente. não, né? Se a escola é chata, a outra não é. Beatriz,
Seu apelido é Bia também? É, também. Pode chamar de Bia? Nós Pode. somos com duas Beatriz aqui. Então eu vou chamar de Bia e a Beatriz Cantarino de Beatriz, para facilitar. Tudo bem. Bia, e vamos lá, sua perspectiva do aluno. Como é que você viu isso? Assim, qual que era a sua relação com o celular? Né, assim, e o tanto que isso ajudou ou te atrapalhou? Então, eu particularmente não tinha tanto problema com o uso do celular Não? durante a aula. Eu sabia o tempo certo de usar e tudo mais. Usava mais quando era preciso mesmo e nos intervalos das aulas, sabe? Mas no início, assim, eu aceitei essa lei um pouco, fiquei meio assim, porque às vezes a gente quer pegar, né? A gente quer ver alguma coisa. No intervalo, No no intervalo, recreio? a gente quer fazer alguma coisa, quer tirar uma foto, que às vezes não consegue. Mas com o tempo, acho que eu fui aceitando. E você percebeu que seu tempo ficou mais bem aproveitado em relação à educação, a estudar? Aham. Ou aprender, você achou que foi melhor? Eu acho que foi melhor, não tanto pra mim quanto para outras pessoas também, né? Dentro da sala de aula que você vê que melhorou muito a disposição dos alunos para poder prestar atenção nas aulas e tudo mais. É bom ouvir o aluno falar isso? Não, vai. Que Com bom, velho. certeza. Beatriz Cantarino, nossa psicóloga, olha só. Você imaginou, quer dizer, a conversa aqui está parecendo que foi uma coisa mais ou menos normal. Eu achei que as escolas vão ter muito problema com alguns transtornos mesmo, até mentais mesmo, de aluno que está tão acostumado e viciado no celular, e ele tem que ficar 4, às vezes 5 horas sem poder tocar, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você tem acompanhado? Professor, eu acho que é interessante a gente pensar, porque como você disse, né, a proibição, e a Ellen trouxe também, no primeiro momento a gente pensa assim que tem várias dúvidas, né, mas como que vai ser e o recreio, né, porque a palavra proibição, ela traz um impacto muito grande, né, por ser uma lei. Mas eu gosto de analisar a partir da perspectiva, se a gente trocar esse ponto de vista, assim, por uma disciplina. Então, eu acho que é interessante a gente olhar com esse olhar, né? Ter esse olhar sobre a disciplina. Então, nós vamos aprender a usar o telefone, a disciplina, né? E isso lá na escola, porque é o primeiro lugar onde a gente se forma, né? Como pessoa, a gente tem um primeiro contato social, assim, né? Um dos primeiros, né? Lugares que a gente está vivendo em sociedade, é na escola que a gente aprende, né? Então, eu acho que essa questão da disciplina, acho que esse olhar da disciplina. E aí, como você disse, né, o primeiro momento de tirar, até para os adultos, né, você pensa, a gente fica o tempo todo com o telefone na mão, e às vezes você precisa fazer uma atividade, um estudo ou um trabalho que você precisa ficar sem um aparelho, gera um desconforto, né, você quer saber da notificação, ou enfim, você está o tempo todo, nem que seja para olhar uma hora, né, para ver a hora, né, não tem notificação nenhuma, mas você pega o telefone para ver. Então, assim, a gente tem essa relação com o telefone. Então, acho que no primeiro momento, para eles, né, vai acontecer, vão ter essas questões, assim, desse impacto, né, de quando sair da aula, a primeira coisa é pegar o telefone, né? Mas eu acredito que isso é uma questão de disciplina, né? E com o tempo, quem sabe essa lei, né, seja um princípio, né, uma semente, para que essa geração, né, para gerações que nasceram, né, estão nascendo com o telefone na mão, tenham uma liberdade, uma relação mais saudável com o aparelho, né? Bacana. Professora, e a Bia está falando sobre disciplina ali, eu fui imaginando isso, porque já tem uma questão importante nessa relação escola e família, em que algumas famílias acham que a obrigação de educar o menino é da escola, né? Você sabe que tem disso. Tem Sim. mãe e pai que vai ser educado lá. Porque, na verdade, o celular, se tivesse uma educação para a utilização, se isso começasse em casa, aí não teria problema nenhum na escola. É porque, na verdade, o que eu fico imaginando é assim, é tão solto a coisa em casa com o celular, e chega na escola, eles querem emendar isso, né? Você teve alguma reação de algum aluno, assim, que você percebeu, não, ele irritou, ele está mais irritado porque ele está sem o celular? Não. Ou tem sido tranquilo, sim? Eu observo um aceitamento muito grande por parte deles. Na verdade, até me surpreendeu, de fato, a questão. Porque, assim, foi imposto e esse fato de a escola, mais uma vez, ter que controlar certas atitudes que poderia ser repassado realmente pela família também foi um impacto, né? Porque, veja, a escola, mais uma vez, é quem tem regras, é quem tem horário de chegar, é onde usa uniforme, é onde tem tem que ter formas para sentar, e é onde que ele vai ter que saber utilizar o telefone também.
Porque assim, a regra deixa claro que não é uma proibição de telefone. Nós podemos sim utilizar, mas como instrumento pedagógico, né? Tem que ser canalizado ali pelo professor, sob instrução do professor, uma aula planejada. E aí, quando a Bia coloca essa questão sobre disciplina, vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque é um replanejamento do momento da sala de aula. É saber, não é que nós estamos, né? A lei, ela não tira o celular, ela não tira a tecnologia. Ela quer que integre a tecnologia de forma planejada, né? Porque o aluno utilizar aquilo ali durante uma explicação, para olhar, para jogar, para ver um Instagram, para participar de uma roda de conversa, né? Aí a gente vai ter realmente uma competição desleal, né? Tá certo. Muito bem. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Nosso papo aqui está bem bacana. Nós estamos conversando sobre a proibição do uso do celular em sala de aula. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta com o segundo bloco desse começo de conversa especial. Nosso assunto é o uso de celulares, a proibição do uso, né, dos celulares na sala de aula. Nós estamos aqui com a professora Ellen, com a aluna Beatriz, a Bia, e com a psicóloga Beatriz Cantarino. Ô Bia, eu queria perguntar para você agora, você percebeu, você já falou que você não teve muita dificuldade, você já fazia um uso parcimonioso do celular, mas você percebeu nos seus colegas, quer dizer, aquele que fica no celular o tempo todo, às vezes até com o professor em sala, ele abaixa aqui, a gente sabe que faz isso, abre, e esse não está podendo fazer. Percebeu alguma reação no sentido de deixar as pessoas mais nervosas ou não? E você achou que não tendo celular as pessoas estão conversando mais? Eu acho que tá tendo, sim, uma facilidade muito grande agora que tirou os celulares. E, assim, mesmo as pessoas que usavam muito o celular, eles ainda, assim, aceitam que precisa, de qualquer forma, não usar para poder melhorar no desenvolvimento da aula mesmo. Então, tá sendo muito fácil de aceitar e eu acho que tá melhorando muito no conversar mesmo com as pessoas na aula, né? Se relacionando mais, né? Exatamente, Ao vivo, cores, sim, né, com as pessoas. todo mundo conversando ali, cara a cara. Legal. Eu queria falar agora com a Beatriz Cantarino sobre a questão do relacionamento. Alguns bares, por exemplo, já tem aquela placa assim, nós não temos Wi-Fi, converse um com o outro, né? Assim, trata de conversar. Porque é comum também que você vê, às vezes nos bares as pessoas estão lá, até casais, cada um no celular na mão e o tempo todo tem que fazer um reels para o Instagram, tem que mandar uma mensagem para... A escola está proibido isso. Você acha que pode acontecer na escola um espaço realmente de convivência maior? Eu acredito, professor. Eu acredito que esse é o caminho, assim, é criar condições, né? Claro que aí a gente teve esse primeiro momento dessa legislação, né? Dessa proibição, eu tiro o telefone, mas aí eu preciso também, né? A escola, a estrutura, ela precisa também dar oportunidades, né? Bia que está lá, assim, criar oportunidades para que aquilo circule, né? Para que aquela convivência saudável circule, né? Porque, por exemplo, a gente sabe que precisa usar o capacete para andar de moto. Eu sei que precisa usar o capacete, é uma lei, eu tenho que usar. Mas eu uso o capacete porque eu posso sofrer um acidente, me machucar, ou eu uso só porque existe uma lei? Então, mais do que a lei proibindo o uso de celular dentro da escola, os estudantes, né, precisam de uma conscientização. Por que eu não utilizo? O que a gente já sabe que o uso das telas e da tecnologia em excesso tem causado no desenvolvimento cognitivo, no foco, na atenção, na concentração? O que a gente já sabe disso? Porque parece que não está dando muito certo, né? A gente vê crianças com o uso livre de telefone, de aparelho, né, acessando. Então, aquilo não é bom para um adulto. Imagina para uma criança que tem o cérebro, que está com o cérebro em formação. Então, mais do que fazer essa lei acontecer de forma efetiva, eficiente, conseguir passar para os alunos, né, que os professores consigam fazer essa troca com os alunos para que eles tenham consciência, né, conscientização para quando chegar em casa não acontecer o contraponto, né, o excesso, né, ser pior, né, quando chega em casa, né, mas entender o porquê que eu preciso, que eu tenho que prestar atenção aqui agora. O que a atenção e a concentração significa na minha vida, né, no trabalho, na escola. Interessante. Você falou aí do capacete, eu me lembrei de cinto de segurança, porque também, é a mesma coisa, né? Eu dirijo há muito tempo, eu
eu dirijo desde o tempo que não era obrigado a usar cinto de segurança. Então, eu cansei de pegar carro, eu e minha esposa, com 3 meninas atrás, que cinto de segurança, um em cima do outro, que é a confusão danada. Sim. Você viajava e aí vem a lei. Quando vem a lei, é uma obrigação, né? Mas hoje, por exemplo, eu acho que eu jamais vou ser multado por falta de cinto, porque é uma coisa que aprendi e me faz falta usar o cinto de segurança. E Talvez quem já sofreu um acidente sabe a importância do cinto. Né? Então você já aprendeu ali naquela prática ali. Então é sobre conscientização. Né? Provavelmente com um estudante, né? Vai chegar um tempo que não vai nem precisar dessa lei, porque o aluno vai falar que absurdo, o cara está pegando o celular na hora da aula, né, professor? É curioso, só complementando a fala da Bia, porque entra a gestão democrática nesse ponto, né? A partir do momento que a gente tem uma interação ali, escola, família, o aprendiz, a gente vai conseguir integrar, entender quais são os benefícios, quais são os malefícios, criar um protocolo claro de normas internas, porque a lei dá essa abertura, né? E desenvolver ali uma proposta que atenda os alunos, que atenda a família, sem ter prejuízo educacional, né, para eles. É bacana. E o interessante também é porque você falou em democracia e acaba que igualando mais as pessoas também, né? Porque você é igual ao uniforme, né? O uniforme deixa todo mundo assim, porque se não tem uniforme, cada um vai com a roupa mais bonita, melhor ou pior, tem aquele desfile que a gente sabe. O celular também é assim, porque o menino vai com um iPhone, o outro vai com não sei o quê, o outro não tem, o outro entendeu? Não tem celular, quer dizer, tem aqui só a gente para conversar. Isso, e a questão da consciência, é como a Bia falou, né? Ela falando assim, eu não tive tanto problema, mas a gente vai ter talvez um que vai resistir àquela norma ali, mesmo sabendo que vai ter punições, mesmo sabendo que é lei, mesmo sabendo que é uma regra, ele vai ultrapassar aquilo ali, assim como o cinto de segurança, assim como o uso do capacete. Então é uma questão de conscientização mesmo, de educação sobre isso. Muito bem. Ô Bia, essa lei quando foi criada, aí tem a interpretação da lei, né? Então tinha muitas dúvidas e uma delas era, parecia que a escola ia ter que recolher o celular na porta, aí parecia que era isso. Vai ter que recolher porque não pode ter celular dentro de sala. Na verdade está proibido o uso, né? A não ser que seja pedagógico. Então, na escola funciona assim, vocês entram com o celular na mochila, não é isso? Para poder ligar para o papai quando sai, para a mamãe, para poder... E também se tiver um problema. Você já precisou usar o seu celular para alguma coisa nesse período, desde a proibição? Acho que nada muito preocupante, assim, para poder precisar usar, nem nada não. Que a gente recorre à secretaria mesmo, quando precisa ir falar com alguém e tal. Bacana. Ô Bia, o fato do celular estar numa mochila, tá? Ele não está comigo, não está na minha mão, mas eu sei que ele está ali. É um diferencial do que ficar no escaninho da escola? Acho que depende muito da relação que aquela pessoa ali tem com o aparelho, né? Porque o celular pode significar rede social, pode significar segurança, pode significar que eu estou protegido de alguma forma, porque eu estou com contato direto com meu pai, com minha mãe. Pode significar entretenimento, pode significar várias coisas. Então, a gente tem que entender qual que é o significado do telefone para aquela pessoa e como eu me sinto sabendo que meu telefone está aqui. Entendi. Né? Então, eu acho que tem muito sobre isso, sobre essa relação, né? Como que está a nossa relação hoje com o aparelho, né? Que a gente tem esse costume, esse hábito mesmo de estar com ele sempre, né? Você vai para qualquer lugar, você está com ele. Você não vai precisar dele naquele lugar ali. O aparelho, ele quase que fala o nome da gente, né? Ô, fulano. Já deve falar alguns aparelhos aí. Na verdade, é impossível a gente pensar em uma sociedade desconectada, né, gente? É questão realmente de conscientização mesmo. Sobre o uso pedagógico, eu queria falar sobre isso um pouquinho rapidinho, para a gente poder fechar esse bloco também. Quando fala assim, pode ser usado desde que seja por questões pedagógicas. Então, assim, mesmo numa escola que os alunos têm um nível melhor, financeiro, social, necessariamente nem todos têm celular. Sim. Então, assim, às vezes tem aluno que não tem porque não gosta mesmo, porque não carrega, porque o pai em casa já educa direitinho, fala, não, meu filho, eu conheço pais que você fala, celular é 1 hora por dia, então, assim, então é só tal horário. Como é que você vai fazer? Quer dizer, você acha que vai usar mesmo para uso pedagógico em algum momento? E se for usar, como é que faz com aquele que não tem o celular, que não está levando? Então, a princípio, a gente está meio que tirando mesmo, mas o próprio material pedagógico, o livro deles, a apostila deles, ela dá direcionamento o tempo todo sobre
o uso do aparelho eletrônico ali. Muito bem. Então, o que acontece? Às vezes o aluno ele vai ter um acesso a QR Code, um código, e às vezes pode acontecer de ele não ter o aparelho. Daí que está o planejamento. Porque se eu planejo a minha aula, eu sei que na aula do dia tal eu vou precisar desse material, eu vou precisar desse celular. Então, ele vai ter que ser comunicado à família também. Ou a gente disponibilizar ali a dupla, o grupo, né para poder... Imaginei isso, quer dizer, entrou uma outra ação aí, que é comunicar no caderninho, ou comunicar na família, ou falar em sala, quer dizer, mandar um recado que no dia tal você tem que trazer o celular que nós vamos precisar de usar. Exatamente. Aqui, eu não sei como que funciona em outras escolas, mas na escola que eu trabalho a gente tem um grupo informativo com a família e a cada vez que é necessário a gente comunica. Bacana. Por exemplo, igual quando entrou, né, realmente que a lei era muito novidade, a gente não estava sabendo direito como proceder, a gente pensava que tudo deveria ser encaminhado para casa. E até então, não. A gente pode sim pedir o uso. Olha, vai trazer, nós vamos utilizar na aula tal, acabou, guarda agora que nós não vamos utilizar mais. Né? E aí a gente lida com uma série de fatores, de ter aquele que realmente vai tentar olhar um pouquinho, aquele que vai respeitar as regras, e aí a gente vai ter que aprender a administrar essa questão também. Bacana. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Nosso bate-papo aqui está sensacional. Nós estamos falando sobre o uso ou não dos celulares no ambiente escolar. Nós voltamos já já. Olá, estamos de volta agora com o terceiro e último bloco desse começo de conversa especial. E você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo sensacional. Nós estamos conversando aqui com a professora Hélia, psicóloga e comunicadora Beatriz Cantarino e a estudante Beatriz Damasceno. Nós estamos conversando sobre o uso do celular em sala de aula. Bia, a Bia aluna. Primeira pergunta, na sua sala todo mundo tem celular? Tem, todo mundo tem celular, beleza. E agora eu queria saber a sua relação com o celular para aprendizagem, independente dessa lei. Quer dizer, você usava celular em algum momento para pesquisar, para aprender? Durante a aula, sim. Às vezes está fazendo alguma atividade, às vezes o professor mesmo pede, procura para mim, quanto que é isso, o que é isso? Aí a gente pesquisava para ajudar mesmo na aula. Às vezes a gente mesmo tinha alguma dúvida e pedia ao professor, a gente podia usar. Mas nesse jeito bacana. Mesmo, sim. Você não, eu vou fazer uma pergunta para a professora, mas eu queria perguntar para você, depois ela vai me responder isso. Você percebeu algum aluno mais dificuldade em ter respostas prontas porque ele ficava buscando aquilo no Google, não? Ah, sim, tem, a gente percebe isso, sim. Tem isso, né, professora? Porque assim, você não está sabendo, você está perguntando lá, o menino vai no Google e já dá aquela resposta prontinha, que era uma maravilha, pegou lá... Eu trabalho com exatas, né? Então não tem muito jeito. Não tem muito de pesquisa. Ou sabe ou ele não vai saber. Mas assim, a gente utilizava assim como instrumento para agregar aula, acesso a videoaulas, recursos audiovisuais. Mas você concorda que essa turma, a partir dessa proibição, eles vão aprender a escrever melhor? Com certeza. Né? Porque, assim, porque o Google hoje vai corrigindo todo mundo, né? Você está lá e ele fala, com 2 S, com C cedilha, né? Então, assim, ele não tem ninguém para ficar falando isso com ele mais, né? Com certeza. Não, ele vai ter que criar as próprias respostas, as próprias soluções dos problemas. Né? Ô, Bia, tem Beatriz agora, psicóloga. Já tem muito estudo a respeito disso e também muitos questionamentos sobre a questão do impacto das telas na saúde das pessoas. Né? E não só celular, mas do tablet, da própria televisão, pessoas que ficam o tempo todo expostas a uma tela. Né? Isso ameniza um pouco com os estudantes, quer dizer, essa proibição? Eu acredito que sim, né? Porque eles vão ter um tempo maior, né? Uma janela maior, pelo menos enquanto estão ali na sala, né? Se dentro de casa existe esse uso em excesso, né? Pelo menos ali na escola, eles vão ter essa janela, né? Um espaço de tempo para serem livres, né? Porque a sensação que eu acho que a gente está criando, assim, esse nosso período histórico que a gente vive aqui com inteligência artificial, com o telefone, é que a gente não tem liberdade. A gente está o tempo todo com o telefone e o tempo todo tendo que conferir notificação, o tempo todo ali, a sensação é que sempre tem alguma coisa para fazer. O próprio feed, né, as redes sociais, elas são desenvolvidas, você pode passar ali horas, né? Ela não vai ter fim. Não existe um momento que acabou a tela aqui, né? Você pode passar por horas. Então, a sensação é que parece que você está sempre de fora de alguma coisa, né? Você está sempre alguma coisa muito legal acontecendo e você está de fora, né?
E eu acho que esse afastamento, né, essa janela de tempo sem usar, eu acho que pode trazer, assim, a curiosidade, despertar outras coisas que não sejam, que não seja ali o aparelho, né, voltado para o aparelho em si, né? Então, eu acredito que sim. Eu queria aproveitar, estou falando com você aqui, que saber sobre, você acredita no efeito rebote? A questão, por exemplo, quando a pessoa faz dieta, aí emagrece 2 quilos, aí para com a dieta e engorda 3, 4. Né? O cara que está tentando parar de beber, então diminui o cigarro, aí dá uma semana, ele acha que pode e volta, bebum, volta fumando todas, né? Pode ter esse efeito rebote com o uso de tecnologia? É uma realidade, eu acredito que sim, porque o nosso corpo, ele é formado, as coisas acontecem, né, de forma química, né, e de forma cognitiva, comportamental, né, então eu não consigo tirar um comportamento a partir de agora, eu não faço isso mais, eu preciso passar por um processo de entendimento para que eu tire, né, aí como o exemplo que você disse da dieta ou de algum outro tipo de vício, né, a gente considerando o telefone como um vício, eu preciso de um processo mais saudável e que seja de entendimento para que aconteça, né, e é interessante a gente pensar nessa palavra do vício, né, tanto esse que você citou, quanto o telefone. Se a gente fosse pensar o contrário do vício, ele seria uma conexão real, né? Então, uma conexão real com as pessoas, comigo mesmo. Então, assim, tem toda essa relação, assim, do que o telefone nos tira. Ele não tira só o tempo, ele nos tira também a conexão, os relacionamentos, tanto com as pessoas, quanto comigo mesmo, né? Esse primeiro relacionamento, né? Como que eu estou comigo, né? Professora, eu sei que está muito pouco tempo ainda desse processo aí sem uso de celular indiscriminado como era, mas já teve a oportunidade, ou está previsto algum encontro com os pais para poder ter uma avaliação disso? Até para os pais também poderem falar se isso teve alguma implicância em casa, quer dizer, está tendo efeito rebote lá ou não, às vezes, quem sabe, estão até passando a usar com mais parcimônia o celular em casa também? Olha, o que eu tenho informação é que a lei deixou brechas, né, para definirem ali como seria esse horário, principalmente de intervalo, porque a lei determina dentro da sala de aula, mas o intervalo ele poderia ficar a critério da instituição, da comunidade escolar. E até então, pelo menos a escola que eu trabalho, eles optaram por não utilizar até durante o recreio, não, intervalo também não, tudo guardado na mochila, até por esse fato que a Bia disse sobre socialização, né? Então foi oferecido ali jogos durante o recreio, momentos de interação, quadra para os meninos, né? Rodas de conversa. Mas assim, eu não sei se teve já esse momento, se tem previsão desse momento de conversa com mais pais. Eu acredito que foi ouvido sim alguns pais, alguns alunos para ser tomada essa decisão, né, para ser colocado no regimento interno da escola. Mas eu acho que vai ser um momento importante, né, a hora que encontrarem, para poder... A escola, com certeza, tem só notícia boa para dar. Sim. Né, porque os meninos estão aprendendo mais, a disciplina melhorou, estão se relacionando melhor, tem menino que nunca tinha jogado maré, pulado maré, amarelinha, né? Agora já está pulando. Menino que ficava sozinho com o celular preso no canto, agora você já viu que está com 2, 3 coleguinhas, né? Às vezes optava por não jogar bola no intervalo, tá jogando, não queria jogar um uno, uma dama, tá brincando, né? Eu acho até mesmo que tem algum probleminha com algum que estava meio viciado nisso, algum que dá uma síndrome qualquer. Eu acho que a maioria eu acho que vai ter um efeito positivo até na vida dele fora da escola. Todos os pais que eu particularmente tive a oportunidade de encontrar acharam benéfica, aderiram assim positivamente, professores todos positivamente, porque por causa dos benefícios mesmos, a gente vê claramente a atenção dos alunos é outra, a concentração, a participação deles é outra, as perguntas, às vezes os meninos não tinham pergunta, você estava falando ali, né? Embora a gente pelejava o tempo inteiro com eles, com essa questão de não utilizar de forma indiscriminada o celular, mas tem aquele que faz. Estão mais atentos, né? E agora? Estão mais atentos, estão mais partícipes do processo de ensino-aprendizagem, você vê, estão atores, né? São mais presentes, né? Mais presentes. É a questão, né, gente? É viver o mundo real, né? É viver o mundo real. Quantas vezes o aluno dispensa ali o professor na sala de aula para assistir a videoaula no contraturno? Bacana. Ô Bia, aí agora o presidente virou e falou assim, vou deixar a Bia escolher, se ela quiser eu vou cancelar essa lei amanhã.
Você quer ficar com a lei ou sem a lei do uso celular em sala de aula? Ah, eu sou a favor da lei, tá? É? Sim. Bacana. Eu acho que ajudou bastante. E falando um pouco dessa parte de socialização mesmo, eu falo porque no primeiro dia de aula, a nossa primeira aula assim acabou e tava todo mundo um pouco naquele real de que o celular mesmo estava sendo proibido. E aí eu lembro que a aula acabou e a sala ficou em silêncio por 3 minutos, olhando todos uns pra cara dos outros, assim, tipo, e agora? O que eu vou fazer agora? Legal. A gente ficou muito assim, sem reação do que fazer, porque não tem o celular pra ir lá conversar com outra pessoa de longe, assim. Então ajudou bastante na parte da socialização, que agora a gente tá conversando mais, assim, né? Bacana. Pessoal, muito obrigado. O nosso tempo é curto, infelizmente, está acabando mesmo. Vocês têm um minuto aí para suas considerações finais. Vou conversar com a professora, essa câmera aqui de vocês. Deixa um recado para os telespectadores da UNEC TV, TV Sec, Supercanal TV e para os internautas. Hoje eu coloco a visão, né, a questão dos pais, para que tenham acesso, procurem sobre o uso do celular indiscriminado, para que possam aí acompanhar os filhos e ajudar realmente a escola nessa missão, que é desconectar os meninos de forma incorreta, né, utilizar o telefone de forma correta. Bacana, muito obrigado, Bia. Você. Eu acho que a gente tem que ter mais consciência no uso do celular durante a aula, que a gente tem que apoiar mesmo essa lei, porque está fazendo muita diferença. Bacana, obrigado. Nossa psicóloga, Bia Cantarino. Bom, eu acredito, né, espero que essa lei, essa determinação, ela seja um convite e seja uma oportunidade para todos nós, não só quem convive, né, quem vive no ambiente escolar, mas para todos nós, para a gente rever o nosso relacionamento com os aparelhos, né? Como que está a minha atenção, como que está meu foco, qual que é a minha real relação comigo mesmo, com as minhas emoções, como eu me organizo, como está a minha comunicação. Então, eu acho que tudo isso, né, é importante a gente avaliar e rever, e isso implica diretamente que seja um convite, essa lei, para a gente rever esse nosso relacionamento com a tecnologia e com os aparelhos. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado, professora Ellen. Obrigada. A aluna Beatriz, muito obrigado. agradeço. Psicóloga Beatriz Cantarino, foi um Eu que prazer. agradeço. Acho que foi muito esclarecedora essa entrevista. Programa muito bacana, gostei. Obrigado. E a você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência, pela companhia. E até o próximo encontro, se Deus quiser.